vai ficar disponível aí para os nossos alunos. Então, professora, seja muito bem-vinda a esse evento de pós-graduação do Senac de Osasco. Fique à vontade, a sala é sua. Então tá bom, muito obrigada, André. Bom, boa noite para todo mundo, e obrigado também por terem confiado a mim esse horário, né? Espero que todo mundo já tenha jantado, eu já consegui jantar. Então, estou aqui de corpo presente e alma presente junto com vocês. Quando a Paula e o André fizeram um convite, eu entendi que é também uma forma da gente mostrar um pouco do que vai acontecer na pós-graduação de gestão estratégica de pessoas, né? Então, eu vou falar aqui um misto de liderança na perspectiva como o RH pode olhar para esse tema, e também eu vou falar um pouco sobre como a própria liderança pode olhar esse tema, tá? Eu espero que a gente consiga realmente bater um papo, né? Assim como são as aulas de pós-graduação, né? Ontem eu estive na primeira aula com a minha turminha, e eu acredito muito que é uma troca, né? Eu não acredito no modelo tradicional em que tem um super detentor iluminado de conhecimento e outras pessoas. Eu acho que a gente se completa, então eu espero que hoje a gente consiga, de alguma forma, complementar e trocar experiências. Então, vocês podem me interromper, tá? Eu vou buscar fazer uma fala aí de no máximo uns 40 minutos, para a gente trocar umas ideias depois, tá? Então, quem que eu sou? Eu não vou ficar lendo tudo isso, mas basicamente eu sou psicóloga organizacional, me formei em 2005 pela PUC em São Paulo, fiz alguns cursos, basicamente eu estou na área de recursos humanos desde da minha formação, né? Então, eu tenho mais de 17 anos de formação. Fiquei bastante tempo já em consultoria, a maior parte da minha carreira foi em consultoria de estratégica de recursos humanos. Agora eu estou na Arax Educação, que é uma consultoria que também tem uma frente de educação corporativa, e eu fui, durante 5 anos, executiva de recursos humanos numa empresa de grande porte aqui, uma empresa nacional de grande porte. Então, o meu métier, que eu gosto mesmo, é de falar de carreira, de liderança, de recursos humanos, é o local em que eu me sinto tranquila em falar, né? Não que eu saiba tudo, mas tenho aí uma fluidez em falar de temas como esse. E aí eu trouxe um pouco aqui do que eu falei com a Paula, né, da live, né? Então a live, o tema da live, né, a importância do papel do líder no engajamento da equipe, uma reflexão sobre as habilidades e estilos para uma liderança assertiva e bem-sucedida. Aí, para começar, eu queria mostrar para vocês aqui um dado bastante recente, né? A Você RH é uma revista bastante de renome nacional. E em fevereiro e março agora, ela trouxe o que o mercado diz sobre investimento em treinamento. Então, vocês podem perceber que 66% de empresas que participaram dessa pesquisa, falaram que liderança é um grande tema de investimento, né? Então, se você pegar o orçamento da área de recursos humanos, liderança aí para 66% das empresas convergiram em entender que é um tema muito importante. Outro ali também, se a gente pular a tecnologia da informação, que não é muito nosso tema hoje, habilidades interpessoais, né, que também tem muito a ver com o tema, né, e desenvolvimento de novos líderes. Então, liderança e desenvolvimento de novos líderes aí são 2 temas que estão em alta para as empresas, continuam em alta, né? E aí, até eu mostrei as próximas 3 telas, a galerinha da minha turma ontem viu a mesma tela. Se a gente pegar a origem da palavra liderar, né? Liderar é o que vem na frente, né? A pessoa que tem uma capacidade ou uma habilidade, né? Porque é algo treinável de estar à frente. E aí, o que vocês acham que uma pessoa que vai à frente tem que ter como característica? Falem aí para a gente bater papo, ao invés de eu ficar só falando.
Que habilidades que vocês acham que ela precisa ter? Imaginem vocês que vocês vão por uma floresta à noite, e aí você tem a lanterna. O que você tem que ter, assim, para estar à frente desse lugar escuro com a lanterna na mão? Aí não é, aí é o centralismo, hein? Negócio de lanterna na mão é igual o dono da bola quando eu era criança, cara. Eu levo a bola embora, acabou o jogo. Liderança é questão de você realmente ser uma pessoa a fim de fazer a coisa, né? Não é você ficar esperando que alguém faça. Existe um vaso bonito dentro de uma sala, um vaso chinês, todo bonito, né? É bem que você está falando. E alguém precisa quebrar esse vaso, mas como o vaso é muito bonito, ninguém quer quebrar. Então, é essa a questão da liderança, é alguém que realmente puxa o grupo. Legal. Quem mais? Coragem. Coragem. Boa. Quem mais? Ser proativo, né? Uhum. Eu trouxe algumas coisas aqui, tá? Então, eu trouxe coragem, resiliência, conhecimento, flexibilidade, assumir riscos, curiosidade. Hoje a gente fala muito da questão do lifelong learner, né? Que é a pessoa que tem uma curiosidade de estar o tempo inteiro aprendendo, né? Ou aproveitar os momentos que ela tem e aprender a todo momento. É uma pessoa que precisa ter muito posicionamento e comunicação, tem que saber ouvir, dar feedbacks, dar e receber feedbacks, na verdade, né? Faltou receber aqui. Tem que ter visão de negócio, visão sistêmica, tem que ter planejamento, tem que ter inteligência emocional e empatia. Eu até tenho que tomar água depois que eu falo tudo isso, porque eu até brinquei com a turma ontem, não dá uma canseira, não? Assim, vocês conhecem esse ser humano? Assim, que tem tudo isso? Alguém conhece? Difícil, né? A não ser o criador que realmente saiu da carpintaria e foi elaborar o mundo. É o único cara. Na realidade, a gente conhece alguém assim, tipo, que a gente pegou, assim, que tá pertinho de nós? Eu não conheço. É E aí, difícil, né? por isso que eu trouxe essa imagem do tal do super-homem, ou desse líder que, em muitos momentos, a gente acaba colocando essa pessoa num papel muito diferente, né? Não necessariamente acima de ser melhor, não é qualificação de melhor ou pior, mas muitas vezes o que a gente espera, né, pela percepção da equipe, pelo viés também de algumas áreas de recursos humanos, é que essa pessoa seja uma detentora de todas essas habilidades, né? Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas existe um Fórum Econômico Mundial que de tempos em tempos trazem reflexões sobre o futuro do trabalho, né? E de tempos em tempos essas reflexões falam sobre as tais das habilidades do futuro, que são parecidas com as que eu trouxe aqui, mas de novo, assim, se você, em algum momento, mesmo não sendo líder, se você se colocar num comparativo do que é esperado da gente enquanto profissional, vai dar uma cansada, né? Porque a gente começa a idealizar um perfil de ser humano que tem que ter quase tudo, e não necessariamente isso acontece na vida real, né? Então, eu trago aqui a imagem da expectativa e da realidade. Então, teoricamente, esse líder precisa ser o cara que faz e acontece. Mas será que é sobre isso? Será que ele precisa ser tão super-homem assim? Então, a pergunta que, né, a reflexão que eu trago assim, e o que então pode acontecer, né, a partir do que é real, né? O que acontece na vida real? O que essa pessoa precisa ser na vida real, né? Porque é muito bonito a gente falar de todas essas características ou habilidades, mas será que a gente usa tudo isso no dia a dia? Será que é todo negócio que precisa disso no dia a dia? Será que é todo fórum que a gente precisa de tudo isso no dia a dia? Então, são reflexões, porque se a gente está num papel de recursos humanos, né, que é o público dessa pós, que é a pós-convite, a gente tem que tomar muito cuidado,
para a gente não ser, inclusive, uma área que cuida de pessoas, mas que, ao mesmo tempo, exige uma capacidade que está além do humano, no sentido do volume, né? Então, eu tenho que ser especialista em tudo. Então, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ser bom no que eu faço, eu tenho que executar, eu tenho que fazer tudo. Mas, espera, será que a gente é assim mesmo? Ou então, também no próprio papel de líder, né? Se a gente mudar e a gente se colocar, ocupar esse lugar, será que a gente consegue fazer tudo isso? Porque a partir do momento que a gente entende que o líder tem que fazer tudo isso, o líder também vai partir do princípio que ele vai poder cobrar tudo isso. Então, a gente vai começar a construir um looping de expectativas que está aquém da realidade, né? E aí eu pergunto para vocês, né, que já que a gente está falando do tal do líder aqui, eu vou fazer algumas perguntas indiscretas para vocês. Vocês conhecem esse filme, Janela Indiscreta, do Hitchcock? Quem não assistiu, vale a pena. É um Sim, clássico. muito bom, muito bom. Muito bom. E aí a pergunta para vocês é: quantos de vocês aqui cuidam de si de forma ampliada? Vocês acham que vocês têm autocuidado, autodesenvolvimento, autoconhecimento? Porque lembra que a gente estava falando o seguinte: o líder tem que ser aquele cara lá que tem tudo aquilo, né? O cara que faz e que vai na frente, que não sei o quê, que conhece, que tem inteligência emocional, que resolve conflito, que resolve, que executa e que faz e que... Mas a gente faz tudo isso? Porque para fazer tudo aquilo, a gente tem que minimamente se conhecer. A gente tem que minimamente estar permanentemente se desenvolvendo. E a gente tem que estar se cuidando. E cuidando não é da estética, cuidando é da saúde física, né? Então, dizem que o ser humano é um ser humano integrado. Então, muitas vezes, quando a gente adoece, é porque emocionalmente a gente já está há muito tempo adoecido. E aí, como é que a gente cuida de pessoas adoecendo? Como é que a gente, enquanto RH, cuida de pessoas se a gente também está num nível de exigência que está além do que as pessoas podem entregar? E aí a indiscrição aumenta aqui, tá? Quantos de vocês sabem dos seus valores? Atraentes e repelentes. Quantos de vocês sabem falar sobre si, sobre o que vocês têm de potencialidades, sobre o quanto vocês têm de oportunidades, num viés de observador, sem qualificação? Ah, eu sou muito ruim, eu sou muito bom. Não. Eu tenho aqui uma personalidade e ela cabe em várias situações. E eu tenho algumas oportunidades e eu tomo uma decisão adulta em relação a isso. Quantos de vocês aqui percebem situações que lhe tiram ao sério e sabem o motivo? No campo, de novo, da observação. Quantos de vocês conseguem administrar suas emoções, autorregular? Quem leu Daniel Goleman vai saber do que eu estou falando. Tem um erro de português aqui que eu acabei de ver. Quanto vocês conseguem curtir o tédio? Ficar sem olhar para a cara do Instagram, tipo, só curtir o tédio, ele existe na vida. E conseguem impor limites, conseguem falar a mesma quantidade de não que você fala para você, que você fala para as pessoas, você fala para você. Como é que tá isso? A comunicação não violenta, ela fala muito sobre isso. E quando a gente fala de empatia, o lugar comum é falar que ser empático é se colocar no lugar do outro. A comunicação não violenta, na minha percepção, na minha experiência, ela traz um viés que é um pouco mais específico, que ela fala o seguinte: a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas a gente sabe que o outro tem necessidades que são diferentes das minhas necessidades. Então, se eu estou me relacionando com alguém, né, sei lá, num ambiente de trabalho, por exemplo, se eu sou um líder ou se eu sou um RH cuidando de um líder, eu sei que eu vou ter uma expectativa, essa expectativa é a minha necessidade. E eu sei que o líder vai ter a expectativa dele, que é a necessidade dele. A gente vai ter que conversar sobre ambas as necessidades e chegar numa terceira. Isso é empatia, porque eu me abro para ouvir sobre a necessidade do outro e o outro faz o mesmo comigo. Então, não tem adivinhação, não tem se colocar no lugar do outro de uma forma mágica, não existe isso. Não tem como eu me colocar no lugar do André.
Eu não nasci na mesma família que ele, eu não casei com a mesma pessoa que ele, eu não tenho o mesmo, eu não tenho a mesma vida, eu não tenho o mesmo repertório. Então vai ser impossível a gente se colocar no lugar do outro. Mas é muito possível eu me abrir para que o outro está me falando, desde que a gente fale, né? Então, se a gente de novo traz aqui liderança, o tema liderança, né? E a gente fala inclusive sobre como engajar pessoas. Um bom líder só consegue engajar pessoas a partir do momento que ele explicita o que ele precisa, né? Não dá para ter um campo de adivinhação sobre essa relação líder e liderado, RH e liderado. É sempre um campo de muito esclarecimento, de muita comunicação, de muito posicionamento. E aí, voltando na imposição dos limites, que parece que é uma coisa simples, mas não é, é que a comunicação não violenta também fala o seguinte, que se a gente fala muito sim para o outro, é porque a gente está falando muito não para a gente. E o contrário é verdadeiro. Se a gente está falando muito sim para a gente está falando muito não para o outro. Então, vocês sabem fazer esse equilíbrio entre o que é saudável, porque é saudável colocar limites. Então, se você também é um líder que só absorve o tempo inteiro o problema da sua equipe, né? Do tipo, não, realmente, né? Nossa, ele veio com problema e ele se é o tempo inteiro num movimento de doação, 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 também tem uma disfunção aí. Então, vocês percebem que parece que são coisas desconectadas, mas são coisas altamente conectadas. Não dá para a gente querer que um líder que lidera pessoas, né, que gere processos, não tenha minimamente uma capacidade de se autoconhecer. Não dá para você inferir coisas de outras pessoas. Imaginem vocês, um líder fazendo uma avaliação de desempenho. E aí tem lá uma habilidade chamada inteligência emocional. Aí ele vai lá fazer uma avaliação dessa inteligência emocional. Como é que um cara desse, que não cuida nem dele mesmo, vai avaliar uma outra pessoa em relação a esse assunto? Como é que é isso? O que vocês acham? Eu falei até aqui. Achei interessantíssimo essa questão que você fala uma frase sensacional que eu nunca tinha parado para pensar. Muito sim para os outros é não para você, né? E realmente é, né? Você abre espaço da sua posição. Um líder que diz muito sim, realmente às vezes ele não consegue, né? Ter essa produtividade. Achei sensacional essa tua fala. E aí, provavelmente, quando acontece isso, ele não consegue se posicionar, né? E aí, um líder que não se posiciona é um líder também que não entrega o resultado. Então, as coisas estão todas interligadas. O quanto você consegue também entender que se você não consegue colocar limite nas outras pessoas, a sua liderança vai estar impactada, minimamente. Então, a realidade aqui, que quando a gente fala de liderança, são pessoas normais, são pessoas como a gente, sabe? Que uma hora dessa estamos cansados, provavelmente a gente já está com uma olheirinha a mais, daqui a pouco já tem gente bocejando. Ontem na aula eu falei, pessoal, eu não pego os bocejos pro lado pessoal, podem bocejar à vontade, eu sei que não é para mim, é o cansaço, a gente fica cansado. Né? Tem dia que a gente não tá afim, tem dia que nós mulheres ficamos de TPM, não é denegrindo, é TPM, é real. Então a gente vai estar mais emotiva mesmo, né? Geralmente ficamos mais emotivas. Então tem uma série de coisas que acontecem, são pessoas normais. Então líderes são pessoas normais liderando outras pessoas normais. Não é o suprassumo liderando, né, o não suprassumo. Não é essa relação, né? Então, o papel do líder no dia a dia. O que a gente espera que um líder seja? O que é ser uma liderança assertiva? E o que é ser bem-sucedida? A definição do que é assertiva e bem-sucedida impacta diretamente no resultado do seu negócio. Então, quando a gente fala, né, e eu sou muito chata. Ontem eu falei para a turma, eu sou muito chata com as palavras que a gente utiliza, para a gente não entrar na onda de usar termos que são muito rebuscados e muito lindos,
mas que no final, né, das contas não querem dizer nada, né? Então, assim, o que é ser bem-sucedido? Porque se a gente perguntar aqui, eu não sei mais em quantas pessoas estamos, que eu não estou conseguindo enxergar, mas no começo estávamos em 14. Estamos em 18 pessoas agora. 18. Se eu perguntar para as 18 pessoas, cada um vai ter uma definição do que é bem-sucedida. Cada um vai ter uma definição do que é assertivo. Cada um vai ter uma expectativa do que se espera do próprio líder, ou na própria cadeira, ou enquanto RH olhando para o líder. Então, é a definição do que muitas vezes a gente parece muito óbvio, mas não é. Às vezes a gente já investe uma energia danada indo para vamos fazer e a gente não para pensar sobre o que a gente quer como resultado. Então, se a gente não definiu o que a gente quer como resultado, eu na cadeira de um líder, ou eu como RH olhando para o líder, como é que faz isso? Fica no campo das ideias. E por isso que eu amo a comunicação não violenta. A comunicação não violenta puxa a gente o tempo inteiro para a realidade. No sentido de, você precisa observar, você precisa falar da sua emoção em relação a isso, você precisa falar muito claramente sobre a sua necessidade e você, ao final, precisa fazer um pedido. É o quarteto da comunicação não violenta. Então, se a gente se apegar só a isso na vida, a gente já esclarece muito mal entendido. Então, assim, eu estou no campo da observação, eu estou monitorando minha emoção, eu estou esclarecendo minha necessidade e eu estou fazendo um pedido. Eu não estou exigindo, eu não estou julgando, eu não estou emitindo opinião pessoal, eu estou falando sobre o que eu espero. E um líder precisa ter uma capacidade muito fina de saber fazer isso, de alinhar, de deixar claro, de pensar sobre o que ele quer como resultado, de pensar o que ele impacta no resultado. Então, tem uma série de exercícios prévios do líder antes dele chegar, por exemplo, numa reunião, antes dele chegar, por exemplo, para dar um feedback. Né? Então, a gente pode criar como RH a estrutura que a gente quiser. Se a gente não voltar para o simples e para o básico, que é deixa eu pensar, quem é que eu sou, o que eu preciso entregar, o que eu impacto, o que a minha personalidade impacta. Quando eu recebo um colaborador que fala que vai levar o pet para uma cirurgia, aquilo me tira o sério? Por que aquilo me tira o sério? Ou não. Aí, se o cara me apresenta testado na segunda-feira de manhã, aquilo me tira o sério? Por quê? Então, ele tem que conhecer as suas reações. E para isso, ele precisa conhecer as suas emoções. Então, talvez seja muito menos no campo da execução, já que o líder deixa de ocupar esse papel da execução e passa a ocupar um papel de, por meio das pessoas, ter um resultado. Então, passar muito mais por ele entender e estar muito consciente do seu papel. E a gente só consegue ocupar muito bem o nosso papel quando a gente tem uma clareza muito grande sobre nós. Ninguém ocupa bem o seu espaço sem se conhecer muito bem. Não tem como, não existe essa magia no mundo adulto. A gente vai vivendo, né? Vai vivendo, mas ocupar muito bem aquele espaço, ter posicionamento, ter firmeza no que acredita, é só por um processo muito intenso de reflexão, de amadurecimento. E aí, por onde começar, né? De novo, a gente tem que lembrar que o líder é uma pessoa humana, né? Normal, que lidera pessoas humanas. Então, podemos humanizar. Uma outra coisa, a gente tem que entender a cultura organizacional na realidade. Então, a cultura organizacional, a cultura de qualquer lugar, né? Então, o Senac de Osasco provavelmente tem uma cultura que é diferente do Senac de um outro lugar. E o Senac, como um todo, tem uma outra cultura. Então, ele tem subculturas dentro da cultura maior. Na nossa família, a gente tem uma cultura, né? Então, na minha casa, por exemplo, a gente tem uma cultura que provavelmente é muito diferente da cultura que tem a família do André. Então, qual que é essa cultura? Né? O que pode? Que comportamento que a gente reconhece? Quais são os comportamentos que a gente não reconhece? Ó, não quero.
né? A gente tem que declarar, tem que ficar muito claro, né? Tanto o RH olhando para o líder, como o líder ocupando esse espaço, tem que ficar muito claro. Ó, na minha equipe, eu, Giovana, vou contar um exemplo pessoal. Giovana, eu detesto atraso de prazo, detesto. Para mim, assim, não entra na minha cabeça alguém ter um prazo comigo e furar. Então, o que eu sempre falo, que é o comportamento que eu desejo. Vamos supor que a gente alinhou uma entrega para amanhã, sexta-feira. Coisa linda. Chega no dia 1º, às 18 horas, a pessoa percebeu que ela não vai entregar o dia 2. Não tem problema. Giovana, a gente vai precisar renegociar esse prazo. Beleza. Se for possível, vamos. Se não for possível, a gente vai achar uma terceira solução. Agora, para mim, é um comportamento muito indesejado a pessoa chegar no dia 2, às 18 horas, não me falar nada e eu falar, ô fulano, cadê o negócio? Nossa, não consegui, não vou te entregar. Posso te entregar na segunda? Por quê? Blá, blá, blá. E aí tem uma lista de argumentos. Você quer me ver tiririca da vida, é isso acontecer. Então, eu expresso o que eu quero enquanto comportamento na minha equipe. Ah, então eu sou certa? Não, porque aí na hora que também eu expresso o que eu desejo, eu abro um campo de discussão. Eu tipo, Giovana, coisa linda, você acredita nisso, mas a gente pode negociar, a gente, de novo, pode voltar lá em considerar ambas as necessidades? A gente tem que definir os resultados que a gente tem agora. Então, o estado atual agora, o estado que eu desejo, o resultado que eu desejo. Então, para onde eu estou indo? Então, o líder precisa fazer isso. E isso é responsabilidade do líder. Para onde que a gente está chegando? Por quê? Porque esse líder, ele precisaria, né, na teoria, de ter informações privilegiadas. Uma boa empresa entende que o líder precisa saber antes. Por que ele precisa saber antes? Porque a equipe se espelha nele. Então, se ele, por exemplo, recebe um comunicado ao mesmo tempo que todos os outros colaboradores recebem, pode ser que o colaborador abra aquele tal e-mail antes do líder. Imagina o mico. Ó, líder, fiquei sabendo que no dia 7 a gente vai trabalhar, tá? Porque a gente vai emendar o dia 9, a gente vai trocar. O líder fica com uma cara do tipo, oi, não sei, não tô sabendo. Então, ele também só será capaz de saber para onde ele precisa ir a partir do momento que ele recebe uma informação privilegiada. E aí, quando a gente entende quais são os resultados que a gente deseja, mais importante do que isso é falar o seguinte, ok, então, quando eu chegar nesse resultado, nesse estado que eu desejo, quais são as evidências de sucesso? O que eu consigo visualmente observar? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero ser mais magra. Tá, então, tudo bem, quero ser mais magra. O que eu vou perceber quando eu for mais magra? Eu vou perceber que eu estou bebendo mais água, que eu estou comendo mais verdura, que eu estou fazendo exercício de forma mais constante, né? Então, não fico com picos de que vou muito na academia, depois vou pouco. Não, fico menos, mas eu vou de forma mais constante. Então, eu mapeio quais são as evidências do sucesso. Eu tenho clareza daquilo, eu consigo visualizar. Porque senão fica uma coisa assim, eu quero ficar mais magra. Mas e aí, o que mais? É muito amplo. O líder não pode se dar o luxo de ser amplo, de estar na beirada. Ele tem que ser um cara que aprofunda, que mergulha. O papel dele é esse. Ele vai ter lá pessoas executando, mas ele é o cara que mergulha no detalhe. Ele é o cara que vai esmiuçar o que precisa ser feito. Aí uma outra coisa né, quando a gente fala na perspectiva de um RH, na perspectiva do líder, né? Esse líder é cuidado? Porque lembra do super-homem cansado? Tem alguém que está dando um abraço nesse líder? Porque ele precisa, que de novo, ele é um ser humano comum, né? Aí, como eu falei, ele tem informações privilegiadas sobre o planejamento estratégico da empresa em que ele se encontra, das mudanças de rumo, né? Então, às vezes, as empresas têm um planejamento, mas né, nada é intocável, né? Então, às vezes, as coisas mudam. Esse líder sabe o que o marketing planeja em termos de mercado, de market share, e o que é essa meta global dessa empresa? Esse líder, ele entende
dos processos, ele recebe informações quando tem mudança de processo, ele é chamado para essa agenda, ele tem envolvimento no que acontece nos sistemas da empresa, esse líder ele tem espaço para aprender, que é seguro. Então, um chute aqui. Tem empresas que amam falar que, né, a gente tem como valor a inovação. Aí o cara vai lá, erra. E o sarrafo acontece. Mas não existe inovação sem várias tentativas. E a tentativa, ela precede erro. Então, é inovador? Não, não é inovador. É uma empresa que quer acertos, não quer inovação. Porque inovação passa por uma construção que é muito delicada, de que em alguns momentos não vai dar certo. E aí, como é que é isso? Tem orçamento para isso? Não tem orçamento para isso? De novo, é sempre uma definição, uma escolha, uma decisão. E de que forma o RH ele apoia esse líder a criar bons rituais de gestão. Então, o que é um ritual? Ritual é algo que a gente faz de forma estruturada, com um objetivo muito claro, para a gente ter um resultado que a gente deseja. E um líder ele pode ter vários rituais. Então, ele pode, por exemplo, semanalmente eu vou ter com a minha equipe uma reunião de reporte. Reporte do quê? Cada pessoa vai falar sobre o projeto que ela está envolvida, o que ela fez. Ou todo final do mês eu vou me reunir com a minha equipe e a gente vai falar de tudo que a gente fez de bacana, de todos os projetos que a gente está envolvido, tudo que a gente conseguiu entregar na data, o que foi legal, o que a gente aprendeu em relação a isso, e tudo que a gente aprendeu por meio do erro, né? O que a gente fez, que a gente bateu cabeça e não foi legal, que tipo de comunicação não ficou tão claro assim. São rituais. Quais rituais o líder ele faz junto com a equipe dele? E como que a gente mapeia tudo isso? Geralmente a gente mapeia tudo isso, eu costumo dizer, de trás para frente. A gente precisa entender que sempre quando a gente trabalha, independente se é dentro de um corporativo, qualquer instituição, né? A gente tem um resultado daquele negócio. Então, primeiro eu preciso entender aquele resultado. Tá claro o resultado? Beleza. A partir do resultado do negócio, eu, líder, posso ter apoio do RH, eu estruturo minha própria gestão. E aí, em algum momento, eu envolvo a equipe. Aí eu vejo o quanto a minha performance individual tem match com a cultura da empresa. Porque, veja, a cultura precede a estratégia. Porque a cultura, geralmente, ela foi criada pela pessoa que é o fundador. Né? Então, o fundador, ele cria uma empresa e aquilo tem um jeitão dele. A coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e conforme vai crescendo, cultura é um movimento vivo, né? Não existe cultura que parou no tempo. A cultura está o tempo inteiro. A cada pessoa que entra numa empresa, ela mexe um pouquinho, né? Ela põe uma pitadinha dela ali e a coisa vai, né, criando um movimento. E aí você tem a cultura e você tem um resultado, um planejamento a partir disso. E aí, lá no começo, o recursos humanos ele pode mapear o que ele precisa fazer. Né? Se a gente olhar pelo viés de recursos humanos, que é um pouco também do que essa pós vai trazer, recursos humanos, eu vou mapear o que eu preciso fazer, porque eu sei que tem o resultado do negócio, depois tem o resultado do líder com a equipe dele, depois eu preciso olhar a cultura, preciso olhar o match das pessoas com a cultura. Agora que eu tenho essa clareza dessa visão, eu preciso me organizar aqui, entender o que eu tenho que fazer para atender este negócio por meio desse líder e dessa equipe. E aí o RH ou o próprio líder, eles podem fazer perguntas, né? A gente foca, a gente cria valor ao invés de completar tarefas. Ontem eu dei um exemplo para a turma que foi o seguinte. A gente é chamado, às vezes, para um monte de reunião que a gente nem sabe para quê, né? Claro que tem umas que realmente a gente não precisava participar, e poderia ser um e-mail, tal, um WhatsApp. Mas assim, você foi chamado para uma reunião, você tá a reunião tem 1h30. Aí, geralmente, pode acontecer de você sair daquela reunião e falar, nossa, eu não sei nem por que eu fui chamado, não tinha nada a ver. Se você entra numa reunião, ficou 1h30 e não abriu a boca, tem alguma coisa errada, ou com o seu entendimento, ou com, né, entendimento da própria função.
ou com o seu posicionamento, assim, porque por que você fica 1h30 numa reunião que você não deveria estar? Então, é sempre uma autorreflexão. Se eu não deveria estar, eu não fui atrás de entender o seguinte, gente, do que se trata essa reunião? Só pra... Eu direto, às vezes, recebi uns invites, assim, com os nomes, né? Assim, o nome era assim, reunião interna, RH. Cara, isso pode ser, tipo, 70 mil pautas. E aí eu ia atrás da pessoa e falava, qual que é a pauta? Qual que é a minha participação nessa reunião? Eu tenho que me preparar? Tem algum material que eu preciso construir? Porque, assim, se eu fui chamada, tem alguma coisa aqui minha que cabe. Me fala o que que é. Eu não ia nunca para uma reunião sem saber. Eu fiquei enchendo a Paula. Paula, quem é o público? Como é que é? Eu não consigo não saber o objetivo das coisas que eu vou participar. Não faz sentido para mim. Porque eu não quero que vocês percam o tempo de vocês. Eu também não quero perder o meu, né? Não menosprezando, mas assim, né? Acho que a gente tem que ter respeito com a hora das pessoas, né? Com as relações que a gente estabelece. Se você entra numa reunião e não fala nada, cara, o bonde vai passar e você vai ficar, sabe assim? Porque não dá para ter tempo para tudo, né? Então, de novo, você entende o contexto do seu próprio trabalho? Está muito claro o que você entrega? Que você, líder, não é um fazedor? Você está conectado, né, com os colaboradores, com seus pares, com o alto escalão, com o que os acionistas estão esperando? Você está conectado com as dores do cliente, né? Às vezes tem cara que está lá e que fala, mas eu nem atendo o cliente, né? Nem sou dessa diretoria. Cara, se você está numa empresa que você não atende o cliente, você está numa empresa atendendo quem atende o cliente. Então, no final, você tem que entender do que é esse negócio, esse business, que ele existe para atender alguém, né? Assim, não consigo imaginar uma instituição que no final não tenha um atendimento a alguma pessoa. Você apoia a empresa a gerar talentos, né? Você forma sucessores. Você age ativamente para performance, né? Porque lembrando, a empresa ela é um local de geração de lucro. Então, ela exige performance, né? Não dá para a gente imaginar que seja ao contrário. Você cria, integra, inova em suas práticas, ou você está repetindo, né? Então, você é aquele cara que fala, nossa, esse processo aqui é muito chato. Nossa, que chatice. Mas tá, você está fazendo o quê em relação a isso? Você está reproduzindo uma reclamação ou você está indo atrás do cara? Ô, RH, esse modelo aqui de avaliação de desempenho é muito ruim, não avalia nada. É burocrata, né? Vamos pensar junto uma coisa diferente aqui para o ano que vem. Esse ano já passou, mas sabe assim, como é que você se faz ativo? Provavelmente esse cara que reclama muito do processo é o mesmo que entrou na reunião e ficou 1h30 quieto. Provavelmente. E aí, quase finalizando, para a gente começar a bater papo, não tem receita de bolo, sabe? Assim, a gente poderia vir aqui falar de várias teorias e falar, né? Mas no frigir, que estilo de liderança a gente quer desenvolver ou quer ser, né? A gente tem que ter clareza, de novo, né? Recapitulando até o título, assim, o que é ser bem-sucedido na sua empresa? Porque eu imagino que ser bem-sucedido, por exemplo, numa instituição como o Senac, é diferente de ser bem-sucedido na Arax. São coisas diferentes, são negócios diferentes, requerem papéis diferentes. Então não é um bem, não existe assim, a bem-sucedido é um valor comum mundial e com a mesma definição. Não é. Não é. Quais são as habilidades que são necessárias para o seu negócio? De novo, Senac e Arax são coisas diferentes, muito diferentes, em alguns momentos, né? Como a gente tem educação corporativa na Arax, às vezes converge. Serão esses entendimentos e essa clareza serão as premissas para definir a forma como engajar a sua equipe. Então, se, de novo, você tem claro para onde você quer chegar, se você comunica, se você entende sobre a sua cultura, se você tem ritual de gestão, você engaja a sua equipe. O contrário é verdadeiro.
Uma coisa que é importante que eu comentei ontem na aula também, que hoje em dia, na verdade faz um tempo já, né? Que a gente percebe que dificilmente a gente se conecta muito pelas características, a gente se conecta pelo emocional, né? E o marketing sabe disso. Um bom marketing sabe que as pessoas se conectam por meio das emoções, né? Isso é psicologia. Mas o marketing entendeu isso. Então, você vê propagandas que a gente admira porque a gente se conecta com aquilo de alguma forma casa com a gente. E aí você vai naquilo. Existe um guru da gestão chamado Simon Sinek, que ele é bem famoso, aliás, e é bem legal os perfis dele, tanto no Instagram como no LinkedIn. E ele tem lá o Golden Circle, círculo de ouro, né? E ele fala, ele fala sobre um caso que acho, se eu não me engano, é a Apple, e ele fala que a forma da Apple, inclusive, se posicionar no mercado está muito mais ligado ao quanto ela quer que a marca dela signifique algo para as pessoas. Então, ela não fala das características, as pessoas acabam comprando aquilo, né? Mas ela tem um posicionamento que fala o que ela deseja ser. E aí, por esse ser, as pessoas se conectam, que é emoção, porque, de novo, a gente, voltando lá nos primeiros, né, e falando o quanto a gente está conseguindo se auto-observar, se autoconhecer, a gente vai se conectar sempre com pessoas. Então, como é que eu me engajo com pessoas? Deixando muito claro quem eu sou. Porque quando eu deixo muito claro quem eu sou, a pessoa pode falar: ih, essa Giovana é muito chata, cara. Não dá para fazer parte da equipe dela. Maravilhoso. Vai embora. Porque aqui na equipe quem lidera sou eu. E aí eu deixo muito claro, a pessoa tem uma escolha adulta de não querer participar daquilo. Ou o mesmo serve para a empresa, né? Ó, aqui a gente fala muito de meta de venda. Tá tudo bem. Aí quem não tem esse perfil de falar só de meta de venda não fica aqui. Vai procurar uma outra empresa. Então não tem a qualificação de que engaja mais, engaja menos, engaja melhor, engaja pior. Tem falta de clareza. Falta de clareza desengaja geral, assim. Porque um líder que não sabe o que quer enquanto resultado não vai conseguir. Não vai conseguir segurar a equipe. Eu não ficaria. E aí, gente, para ter sustentação nessa relação, de novo, tem que ter tem que ter conexão, né? A gente só consegue sustentar aquilo que a gente se conecta emocionalmente. A gente, por exemplo, só consegue sustentar um regime quando para a gente aquilo tem um significado emocional, aquilo tem um valor muito grande. Então, tudo que é valoroso para a gente tem conexão emocional. Inclusive, o nosso cérebro, ele funciona assim. Quando a gente estuda neurolinguística, a gente sabe que, por exemplo, a gente só tem memória daquilo que a gente se conecta emocionalmente, e o contrário é verdadeiro. E é isso, pessoal, que eu preparei para a gente bater um papo. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Sensacional, professora. Obrigado aí pelas palavras aí, pela verdadeira aula. Estou aqui fazendo várias anotações aqui, muito legal. Obrigado pela força. E, pessoal, estamos aí abertos. Enquanto a professora estava falando, nosso apoio técnico, a Kate, lá brilhantemente já abriu uma caixa de perguntas e respostas para quem estiver tímido e não quiser abrir o áudio. Mas agora a professora abriu espaço aí para áudio aí para a gente para fazermos aí nossas perguntas aí e tirar dúvidas e sugestões. Já o Bené já levantou a mão. Bené, tendes a palavra aí, meu amigo. Manda brasa. Bom, primeiramente, boa noite. Seu currículo de coach, Master Coach, PNL, diz muito bem quem você é. Como diz Rubens Alves, né? O sábio é um adulto com olhos de criança. Você falou uma coisa interessante. Aonde existe equipe neste país e qual a empresa que tem esse tipo de espírito de equipe? Existe uma tal de equipe, né? Um querendo furar o olho do outro. Eu não conheço a empresa, tá? Eu atualmente não estou na ativa, eu estou aposentado. Trabalhei durante 40 anos, 39 anos, 11 meses e 27 dias para ser exato, né?
uma vasta experiência de trabalhar com o cara que é dono da empresa e com o lavador de latrina. Eu acho que essa intersecção é que a gente tem que saber trabalhar, né? Porque por mais que você esteja num cargo A, B, C, D, O, né? Ou cargo de liderança, como você colocou, sempre foi líder, né? Já conduzi atividade com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, já estive fora deste país, falando para outras pessoas, né? Num país onde todo mundo deveria ir, pelo menos, passar uma semana, chamado Cuba. Mas achei muito interessante a sua fala com essa questão do espírito de equipe, porque durante muito período eu trabalhei com a questão do eu-keep. Aí você falou a questão do prazo. Acho que alguém tem que gerenciar isso para a questão do prazo, né? Que, infelizmente, nós somos brasileiros. Gerson fumava Vila Rica em 1970 e todo mundo entrega imposto de renda que dia? Dia 30 de abril. 53%. E uma outra coisa, as mulheres são 53% da população deste país, né? Eu acho que tem que fazer algumas mudanças nesse país. E as mudanças se dão em alguns lugares, né? Infelizmente, nós vivemos num país machista, né? Toda essa questão, todo mundo está falando agora dos 200 anos da independência, mas acho que as novas tecnologias estão aí. E a reclusão durante 2 anos por conta desse problema de saúde, diz que trabalhar em home office aumentou em 30%. Qual que é o ambiente de eu trabalhar em home office? Qual a garantia que o empregador me dá dentro da minha casa? Eu tenho 3 filhos, 2 TI e uma que é contadora, se formou agora, né? Eu acho que está faltando alguma coisa que não está realmente nessa engrenagem. Essa questão do RH, né, como você colocou, é bastante simpática. Mas nós temos um grande problema, né? Rubens Alves fala da questão da escuta, né? Eu não escuto. Um negócio chamado SPA. Você já ouviu conhece SPA? Síndrome de pensamento acelerado. Augusto Cury fala muito disso, né? Tem 7 itens com relação a isso. Eu sou meramente um cidadão, tá? Me aposentei para as 13, estou aposentado, não sou vagabundo, como diz um presidente que se aposentou aos 38 anos de idade. Me aposentei aos 58. Mas eu acho que a gente precisa fazer mudanças neste país, as mudanças começam realmente na escola, né? Diz alguns que tive o prazer de conversar com algumas pessoas, mas o cara falou, não vamos colocar essa grade curricular na escola, porque um jovem começa a estudar, futuramente ele pode ser um empresário, ou ele pode ser um colaborador, que é a nova concepção das empresas. Eu li muito Karl Marx, né, 2.400 páginas, então eu ainda tenho essa questão de que realmente nós somos um laboral, né, mas a concepção das ISOs, a partir de 2003, ISO 9000, ISO 14000, 24000 e outras ISOs que eu passei pela vida, acabou mudando o conceito de quem realmente labora, né, que é o colaborador. As minhas colocações, eu acho que tem um problema que nós chamamos nesse país, que é esse negócio chamado celular, né? Um problema chamado comunicose. Eu recebo informação do interior, mas não recebo informação da onde eu moro, que é São Paulo. Então, acho que falta um pouco também dessa questão da comunicação, que é um negócio bastante divertente, que quem está no alto da pirâmide não quer descer até embaixo. Acho muito bacana essas colocações, né? Achei legal que você tem formação nas mesmas áreas que eu. Eu sou coach, master coach, programador neurolinguístico e trabalho com hipnose. Meramente um cidadão que realmente resolveu estudar depois dos 46 anos. Minha primeira graduação foi aos 46 anos de idade. Não foi aos 21, assim como meus filhos são graduados. A primeira aos 46, a segunda aos 50, a terceira aos 53 e a quarta aos 55. Muito obrigado. Foi muito valioso as suas colocações, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Grande, Benê, muito obrigado aí pela participação, viu? E aí, pessoal, vamos lá, tem várias pessoas aí, ó. Temos aqui vários alunos que já tiveram ontem, várias alunas e alunos que tiveram ontem com a professora. Temos Giomara, Juliana, temos a Kelly, temos a Mislene, temos a Nilma, galera em peso aí, Sheila, né? Temos a Suelen, Rosineide, aí, nossa aluna também de SVI. Temos aí, vamos lá, vamos perguntar, vamos aproveitar a fera hoje aí com a gente. Temos o professor Luciano que está aí com a gente. Temos a nossa Kate, já está aí com a gente também, que foi quem conseguiu abrir a caixa de perguntas. Ela foi lá e conseguiu liberar uma caixa de perguntas aí para quem quisesse digitar. Nossa fera aí, que sem ela não estaria acontecendo esse evento aqui. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Tô cheio de pergunta aqui, mano. Não quero passar à frente de ninguém, pô. Vamos lá. E aí?
Alguém? Quando vocês tomam coragem, eu vou... Aí, ó. Paula. Paula. Abriu, aí. Tá muda, tá eu muda. acho. Você tá muda. Estão tão chiques esses microfones com esses Você head na viu? cabeça, hein? Diretamente da sala dos professores. A Paula tá lá. Ei, me Aí, escuta agora? Perfeito. Sim. Chegou. Bom, eu queria primeiramente te agradecer, Giovana, foi um prazer te ouvir. Agradeço o convite de estar aqui conosco, né, no Senac, compondo as disciplinas, né, na área de gestão de pessoas, de liderança. Foi muito enriquecedor te ouvir. E a pergunta que eu tenho é: você pontuou muitas coisas interessantes, mas por onde você sugere um profissional que ainda tem um cargo de analista, por onde começar a se desenvolver para fortalecer a sua liderança? Eu tenho medo de enviesar muito a resposta, mas eu vou falar do que eu vejo, tá? Do que eu percebo, da minha experiência, minha vivência. Eu acredito muito que a gente precisa primeiro. Eu imagino o seguinte, tá? Eu vou falar de um ser humano comum, né? Não normal, porque ninguém é normal, de perto ninguém é normal. Mas um ser humano comum, a gente passa muito tempo estudando a parte cognitiva, a parte racional, né? Mas a gente não. Nesse hemisfério que a gente vive, a gente não é educado a falar de emoções. Então, quando a gente é pequenininho, por exemplo, a gente cai, o que nossos pais falam? Foi nada não, vai passar. Aí você fala, gente, mas pera, eu tô sentindo a emoção, e aí o cara que é a minha referência tá falando que não é para eu sentir. Aí a gente cresce sem ter nenhuma habilidade em falar sobre o que a gente sente. E aí isso vai tomando uma proporção que aí a gente tem que... Vem uma pandemia que foi uma situação muito, né, impactante, independentemente de classe social, enfim, foi impactante para todo mundo. Então, a gente percebe, quando a gente vê esse boom das pessoas falando de saúde mental, não é uma coincidência, né? Não é que isso não existia antes, nossa, a pandemia criou esse tema. Não, a pandemia, ela colocou aí luz em algumas coisas que a gente estava demorando um tico para falar. Então, assim, é maravilhoso que a gente passe anos e anos estudando, né? A gente sai da faculdade, quer fazer pause, quer... eu sou essa pessoa, eu fiz tudo isso. Mas eu confesso que começa por você, sabe? Assim, começa do simples, sabe? Ah, eu não tenho grana para fazer terapia. Terapia, infelizmente, ainda na maior parte das vezes é uma coisa cara, né? Não é uma coisa assim, né? Às vezes não é uma prioridade, às vezes, né, não é prioridade, e às vezes realmente é caro, às vezes é difícil colocar na agenda, mas existem outras formas de se conhecer, né? Ontem mesmo eu fiz uma coisinha lá com a minha turma que a galera às vezes dá pra falar, nossa, Giovana é bruxa, né? Não, porque são coisas pequenas que você vai se conhecendo e você vai se percebendo, porque de novo, como é que eu vou liderar um time se eu não consigo nem me liderar? Se eu explodo e eu não sei por que eu explodo. Se eu tô mal-humorado e eu não sei porque eu tô mal-humorado. Se o fulano me irrita e eu não sei porque o fulano me irrita. Se eu quero bater na cara de alguém, eu não sei. Como é que eu faço isso? Porque aí tudo que é diverso a mim vai me irritar. Mas pera, cara, por que tá rolando nesse mundo interno, assim, que você não consegue nem se relacionar? E aí tem um agravante pra gente que tá vivendo isso agora, é que a pandemia realmente piorou isso, né? Porque a gente ficou mais recluso. E aí, quando a gente solta, abre a porteira de novo, é do tipo, meu Deus do céu, assim, a gente não sabe, às vezes não sabe mais dialogar com as pessoas, e é muito difícil. Não é que eu sei, não, tá? Não sou a deusa encarnada, mas é muito difícil. Então, a minha dica é a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa fazer uma divisão, assim, eu estava falando com o pai da Marina, que é minha filha, assim, a gente precisa entender a longo prazo que tipo de ser humano eu quero que a nossa filha seja. Que tipo de ser humano a Marina precisa se tornar, na minha opinião?
Então, eu quero que a Marina seja uma pessoa ética, que a Marina seja uma pessoa que faz o bem, que seja uma pessoa que ajude as pessoas e que também seja bem-sucedida. Como é que a gente vai fazer essa balança? Tem que jogar lá no inglês, mas é só isso. Ela fala que a matéria que ela é melhor é yoga, acho muito fofo. Matéria que eu vou melhor é yoga. Aí a amiguinha virou, mas isso não é matéria. Aí eu falei, é matéria sim, é yoga. Ué, vai que ela quer ser uma professora de yoga maravilhosa. Então, a gente abre espaço para isso, sabe? Ou a gente está só se entuchando de conhecimento. A gente está com. Tem um termo agora, né? Obesidade de conhecimento. Porque você fica com um monte de conhecimento, só que você não usa 70% daquilo, mas você acha o máximo, né? Porque eu tenho mestrado, doutorado, né? Mas você não consegue conversar com outra pessoa. Você se irrita com o seu pai e com a sua mãe. Acho maravilhoso seu doutorado, mas assim tá precisando balancear o negócio aí. Então, eu começaria por vamos nós olhar para o espelho. Eu acho que é uma caminhada boa aí, porque a gente não tem essa habilidade. A gente ainda fortalece muito os hard skills e os softs, eles vão ficando, né? A gente lembra deles, né? Uma hora ou outra, mas A gente lembrou na pandemia, né? Quando é, a gente teve que ficar numa rave de relação com algumas pessoas. Teve, assim, a gente não tinha essa coisa assim, ai, eu vou ali na minha privacidade. Não tinha isso. E aí que a gente vê o quanto a gente é colocado à prova de uma coisa que a gente não conseguiu. sim. E agora a gente vai ignorar isso, porque a gente, como ser humano, né, reptiliano, a gente acaba voltando ao que a gente sempre fez, ao que a gente sempre foi condicionado. E eu acho que essa geração que viveu isso e que está tem, né, se você olhar a pesquisa, o Benê trouxe muita pesquisa, mas tem pesquisas dizendo que é uma geração que busca mais essa questão do equilíbrio, da saúde. E eu estava falando ontem, né? A gente veio de uma geração que só trabalhava. E aí agora vem uma outra geração, que não sei se vocês estão ouvindo aí, a demissão silenciosa, né, tal. Aí eles puxam o negócio para o outro lado, porque é isso mesmo, né? As gerações, elas fazem isso. Tem uma forma de fazer cristalizada há muito tempo. Como é que o outro que vem para mudar isso, ele fala, ai, ó, desculpa, né? Não faz mais assim. Vamos trabalhar um pouquinho menos. Não, o cara vem arrebentando, ele pega e joga o negócio, a discussão pro outro lado. E a gente tá aqui no meio, tipo, pera, gente, então é para trabalhar muito? Então é para equilibrar a vida? Como é que eu faço? E a gente tá aqui no meio, tipo, cara, alguém me ajuda. Tá muito difícil isso. Então, o cara vem para arrebentar com esse old school aí, com essa galera que passou a vida toda trabalhando e que, porque foi ensinado assim, foi condicionado assim, a gente não tinha uma outra abertura. E eu acho que agora a gente tem um espaço. Muito legal, né? E temos aí, ó, temos mãos levantadas aqui, viu? Temos a Suelen. Quer falar, Suelen? Oiê, boa Olá! noite. Vocês me ouvem aí? Perfeitamente. Que bom você aqui, Vamos lá. Suelen. De novo, já nos vimos hoje. Continuando aqui. Gi, boa noite. Muito obrigada aí pela aula, né? Foi super, super produtivo. Eu tenho uma questão, assim, que ela vem me incomodando, né? E que você trouxe um pouquinho hoje, que é a questão do perfil do gestor, né? Você falou, tem que desenhar o perfil, saber, né, o que você quer trazer como gestor. E eu, assim, a minha experiência na gestão, ela foi bem... É uma história que eu amo contar, não vou contar aqui, porque tomaria o tempo de vocês, mas assim, não, Paula. Só resumidamente, eu brinco assim que eu dormi assistente e acordei gerente, né? Porque foi mais ou menos isso que aconteceu na minha carreira, né? Eu estava numa posição de assistente, recebi indicação de uma vaga e deu tudo certo, graças a Deus entrei como gerente. Então, assim, desde aquele início, desde o primeiro dia que eu assumi a gerência da empresa, assim, eu venho buscando esse perfil, né? E eu tenho muita dificuldade, assim, porque eu sou uma pessoa
que eu gosto de estar ali do lado, eu gosto de conversar, eu não vejo problema nenhum em falar de problemas pessoais, assim, eu tenho muito essa questão. E aí, quando eu olho líderes, assim, né, pelo menos os que estão à minha volta, eles costumam ser mais fechados, né, mais reservados, e eu fico um pouco nesse meio, assim, né, com essa vontade de ser quem eu sou, de fato, né, assim, eu sou assim, eu gosto de conversar, eu gosto de ter contato, eu gosto de saber se a pessoa está bem, se a família está bem, e, ao mesmo tempo, se eu vou pegar alguns exemplos próximos, assim, né, as pessoas já são um pouco mais distantes. Então, assim, eu queria que, se você puder, claro, explorar um pouquinho mais essa questão aí do perfil do gestor, né, se existe um modelo ou não, né, que dê certo, que não, para falar um pouquinho mais nesse ponto. Tá bom. Bom, eu sempre vou falar pela minha vivência, né? Eu acho que não existe um modelo ideal, né? Eu particularmente sou contra isso, né? Porque essa coisa da gente tem que se encaixar em modelos, em verdades universais, não me conecto muito com isso, assim. Mas eu acho importante sempre avaliar. Eu tenho o resultado desejado pela organização, porque é difícil, né? Que é complexo, assim, mas a gente precisa buscar estar dentro de espaços que têm valores parecidos com os nossos, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que só fala de venda, 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 venda. Né? Que a meta mais importante da empresa é venda, venda faturamento, estou falando, tá? E aí, provavelmente, como vão ser as relações? Do tipo, cara, vendeu. Maravilhoso, não vendeu, tá na rua. Porque esse é o formato deste negócio. Então, assim, eu quero estar aqui dentro, né? Não é todo mundo que tem essa escolha, assim, mas tô falando que dessa possibilidade, ter a escolha, tá? Assim, eu quero estar aqui dentro? Não, não quero, meu perfil não é esse. Então, a primeira coisa, assim, você converge com os valores da empresa? Você converge com a cultura? Ou você está forçando estar num lugar que está todo mundo diferente de você e você quer ser você? Não vai ser muito puxado? Aí é vida adulta, né? Vida adulta, nem tudo é gostosinho, né? Ai, que gostosinho. Não, não é. Ah, em feedback, eu preciso falar uma coisa muito positiva, depois uma coisa negativa. Não, não existe isso, gente. Mundo adulto. Tem feedback que é indigesto. Você precisa ser pontual naquilo que a pessoa não está fazendo bacana. Se alinhou, deixou claro, falou de prazo, falou como era, ofereceu apoio. A pessoa não fez, por que tem que ser gostosinho? Não é um mundo infantil, é um mundo adulto. Você está dentro de uma estrutura que tem que gerar lucro, né? Então, assim, primeiro eu tô bacana. Ficou muda, Giovana? Ficou muda o seu microfone aí. Não, tá não. Agora voltou. Agora foi. Então, eu tô bem nesse ambiente? Eu tô bem. Os outros são diferentes? Eu acho que tem uma série de pontos, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é: eu estou confortável com quem eu sou? Porque aí a comparação passa muito por isso. Que eu só me comparo quando tem um certo incômodo. Quando você tá bem com você, você fala assim, legal, tem pessoas gerentes que são diferentes de mim, que maravilhoso. Eu sou assim. E tenho o resultado que eu preciso ter. E, de novo, não é gostosinho. Então, eu sou assim, eu tenho o resultado que eu preciso ter. Não, eu sou assim, mas eu estou aquém do resultado. Então, o que de mim está impactando nesse resultado? Será que o excesso de envolvimento com os colaboradores, de alguma forma, dá uma misturada assim na relação? Ontem eu falei isso na sala. Não dá para ser amigo do colaborador, na minha opinião. A não ser que você tenha uma maturidade muito alta em colocar um limite e falar, daqui para dentro a gente tem uma relação profissional. Daqui para fora é outra coisa. Então, não dá para você, por exemplo, ter um amiguinho na equipe e em todos os almoços e cafés você tá com um cara. Porque seu amiguinho, você gosta. Não dá, não dá.
Não dá para ter essa estrutura dentro das organizações, porque as pessoas vão falar que é favoritismo, uma série de coisas que não cabem dentro de uma organização. Então, eu acho que, assim, para mim, não tem modelo ideal, tem o quanto você se sente confortável sendo você, né? Então, a gente só ocupa e se posiciona no ambiente de trabalho, em qualquer relação humana, quando a roupa que a gente está vestindo é o nosso número. Não é nem mais larga, nem mais justa, é o nosso número. E aí a gente é, com tudo de bom e de ruim. Com todas as asneiras e não asneiras que falaremos em reuniões e mancadas que daremos com as pessoas, porque a gente erra, aí erra junto, aí vai, conserta, tal. Mas então, não tem ideal, eu estou confortável, aqui converge com o que eu acredito e eu sou diferente. Maravilhoso, sou diferente. Mas eu sou diferente a ponto de complementar ou eu sou diferente a ponto de ser um ET? Aí tem diferença também para mim, assim, porque eu acredito que as pessoas se complementam. Eu acho que, por exemplo, um time gerencial de várias diretorias, eles precisam ter uma complementariedade de entregas. Então, por exemplo, eu estava na empresa como executiva de RH, eu, Giovana, gosto de viajar na maionese, filosofar, então eu sou criativa, eu sou subjetiva, eu sou estratégica. Me bota para fazer a mesma coisa todo dia. Não é o meu forte. Me bota para controlar qual o percentual de pessoas que foram no treinamento. Nossa, você quer me matar fazer isso comigo. Mas tinha uma par minha que curtia fazer isso. E aí a minha diretora sabia disso. E aí ela falava, chama a Lucimara, chama a Giovana, Claudinha e Bochecha. Elas fazem o que elas têm que fazer. Não dá para esperar tudo de uma pessoa e tudo de outra. E não dá para esperar que elas sejam iguais e que elas vão ter comportamentos iguais. Elas podem ter modelos de gestão diferentes, desde que a Suelen entregue o que ela tem que entregar. E aí, se ela não entrega, é fazer uma reflexão, um exercício de observação, se é o seu comportamento que está impactando, que pode não ser, pode ser outra coisa. Perfeito, muito obrigada. Sensacional. Eu acho que no meu caso, assim, até as coisas estão fluindo, né? A gente teve até, assim, uma fala da própria diretora que a empresa mudou de cultura, né? Assim, isso há 4 anos atrás. E quem não estiver inserido nessa nova cultura não fica. Mais ou menos isso, tá? Só uma resumida, assim. Eu acho que, de fato, vem, né, com esse novo formato de gestão, né? Mas eu sempre fico com esse pé atrás, né? Então, será que tá certo? Será que o caminho é esse? Será que se eu continuar assim, né? Então, acho que foi mais nesse sentido, mas explicou super bem. Obrigada. De nada. Sensacional. E tem mais gente aqui, ó. Tem a Juliana, nossa aluna aí, ó. Juliana com perguntas, viu, Giovana? Vamos lá, Juliana. Abre o microfone aí e manda ver. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. O meu é mais uma questão pessoal mesmo, né? Eu mudei de emprego tem 3 anos e, assim, eu amadureci muito como profissional. Dentro da empresa eu consigo ter uma inteligência motivacional, né? Mas dentro de casa eu sou muito estressada, sabe? Eu não consigo ter muita paciência aqui dentro. Aí eu me questiono muito: será que eu estou preparada para assumir uma equipe? Será que eu preciso ainda. Será não, né? Eu preciso ainda aprender muita coisa. Então, assim, é mais mesmo um desabafo. Eu acho que para você ser um líder, você também tem que ter um controle emocional em todas as partes, tanto dentro da empresa quanto na tua vida pessoal. Será que eu consigo responder isso em quantos minutos? Eu acho que a primeira coisa será? Eu acho que eu tenho que aprender muito. Acho que o Benê foi o primeiro a falar, maravilhoso aqui, primeira formação aos 46, aí ele já deu a resposta para você. A gente vai ter campo. Eu vou fazer 41 daqui a um mês, 2, na verdade. E eu, honestamente, me sinto na flor da idade.
E aí você fala, você aprendeu tudo? Meu Deus, ó, tô longe disso. Então, e aí uma outra coisa que esses dias eu tô mentorando uma mulher em transição de carreira e eu tava falando para ela que, tipo, no dia que eu tive uma sessão de mentoria com ela, eu vi um post da Meryl Streep falando assim, Meryl Streep, né? Falando assim, não sei por que as pessoas continuam indo me ver atuar, porque eu não sei fazer isso. Eu falei, gente, se a Meryl Streep não sabe atuar, o que é atuar? Então, ou seja, a mulher ela é reconhecida mundialmente por ser uma excelente atriz e ela ainda, quando vai atuar, ela ainda tem dúvidas o quanto a capacidade técnica dela está aderente à função dela. Então, isso é tipo para a vida, né? Aí agora o estresse caseiro e o não estresse na empresa tem uma coisa que talvez seja um pouco a mais do que eu deveria falar aqui, mas é uma coisa assim. Eu gosto muito de uma teoria que chama constelação sistêmica, ou constelação familiar, não sei se vocês conhecem isso. Mas basicamente é uma linha da terapia, não da terapia tradicional, uma terapia mais jovem, que se acredita que as pessoas têm papéis na vida. E isso começa dentro de casa. Então, o primeiro papel que a gente precisa entender e assumir quer dizer que a gente executa aquilo, né? Então, a gente acredita e faz aquilo, isso é assumir. E eles falam o seguinte: a gente é filho dos nossos pais, no sentido de a gente entende que a gente é filho do nosso pai e da nossa mãe. Aí você fala, ué, mas que coisa é essa? Tipo assim, ou você é o cara que quer ser mãe do seu pai e da sua mãe. Então, aí você critica o jeito, você acha que tá errado, você acha que você faria melhor, você acha que quando você era pequena eles deveriam ter tratado você assim, não assado. Você tá nesse campo que você é superior aos seus pais ou você tá sendo filho dos seus pais? E aí essa teoria acredita que, na medida em que você desfuncionaliza essa relação, você sai desfuncionalizando algumas. Então, quando você ocupa o seu espaço como filha, você entende que você é menor, não é menor de ser menor no sentido de pior, é só porque tem uma hierarquia, né? Quando você entende que você é filha e que você honra o papel que seus pais tiveram na sua vida, você fica no seu lugar. E quando você fica no seu lugar, você ocupa os seus papéis de forma saudável. Então, você é saudável em casa, você é saudável no trabalho, você é saudável nas suas amizades. E o contrário é verdadeiro. Quando você não faz esse papel muito bem com seus pais, você fica pipocando. Ah, então em um lugar eu sou muito legal, no outro lugar tá tudo errado. Porque você tá disfuncional nas relações. Aí diz o cara que lançou essa forma. De novo, sumiu seu áudio, veio. Sumiu seu áudio de novo. Tá, que tô aqui? Voltou. Então, a minha dica seria, já que você falou que é pessoal, minha dica é volte para essa relação original, porque pode ser que tem um tema aí. Como dizem os psicólogos, pode ser que tenha um tema aí. Eu já ouvi falar já nessa terapia aí de questão familiar, mas eu nunca me senti à vontade para procurar. Mas vou pensar sobre. Pode me ajudar, né? Eu acho que mal não faz. Você Eu tá acho toda que segunda e quarta lá, já agarra a professora Giovana lá. Você tá com ela lá, dentro de sala. aproveitar. Obrigada, professora. Imagina. Mais alguém aí, pessoal? E aí, vamos lá? Mais alguém? Ó, vou aproveitar, não tem ninguém perguntando, eu vou perguntar, hein? Giovana, enquanto ninguém pergunta, daqui a pouco eles já estão perguntando aí. Isso para falar com o pessoal que é um pouco da minha pergunta, né? Todos os docentes que a gente convida, eu e a Paula, todos os docentes que nós convidamos para dar aula na pós, a gente acaba sendo um pouco fã dessas pessoas, porque a gente vê o desempenho deles no mercado, a gente percebe essa experiência, essa expertise, e a gente convida eles para dar aula, que foi o caso da Giovana. Eu particularmente sou fã da Giovana e do trabalho dela. E aí, por
ver o trabalho dela, o desempenho dela no mercado, eu sei que ela já esteve à frente de times de algumas centenas de pessoas, né? E a minha dúvida em relação a tudo isso que ela falou é exatamente isso. Como é para o gestor, o novo gestor, grande parte dos que estão hoje aqui são gestores, professora, como é para esse gestor conciliar gerações, né? Como você falou da diferença de gerações, mas no dia a dia ali, né? No fim do dia, né? Esse choque de gerações, o que você acha que eles que estão agora estudando, estão se pós-graduando e os que estão se preparando para ser gestores, que competências, que habilidades você recomendaria ele desenvolver para administrar esse choque de pessoas, né? Onde hoje o DP não existe mais, né? Hoje é o RH, né? São recursos humanos, fala-se em reter talentos, né? Então, como é lidar com muitas pessoas, muitos anseios, muitos desejos, mas é o que você falou, enquanto a minha geração, que estou 45, é aquele cara que pensou em trabalhar a vida inteira para descansar no final, e a galera dos 30 é a galera que quer curtir a viagem, né? Não quer esperar chegar no final para curtir. Como é administrar isso tudo para o novo gestor? É difícil demais, na verdade. Mas eu acho que é assim, ó, o que eu acredito, tá? Eu acredito que precisa ficar, de novo, muito claro para esse líder novo o que ele precisa enquanto resultado para o negócio dele, né? Então, ele parte da premissa que ele entendeu o resultado do negócio e agora ele vai fazer um exercício de mapear quais são os resultados. Então, imagina que quando eu era executiva de RH, eu sabia, ó, eu tenho lá comunicação interna comigo, business partner, né, carreira, recrutamento, seleção, treinamento e tal. Eu tenho essa galera. Com cada um desses times, eu tenho entregas diferentes, que é como se fossem resultados diferentes, como se fossem subnegócios da minha entrega. E aí eu sei, por exemplo, que uma galera de recrutamento e seleção, ela precisa ter um perfil que é diferente do perfil da galera de carreira e remuneração, que é uma coisa mais estruturada, mais de método, que é diferente de recrutamento e seleção, que é uma coisa mais quase do tipo, cara, eu bato papo com um cara 1 hora e meia, eu tenho que fazer lá uma notificação, um laudo, se o cara dá para trabalhar dentro dessa empresa ou não. Imagina o grau de delicadeza que é isso. Você vai convidar uma pessoa para trabalhar dentro da sua empresa. É quase que, tipo, você encontrar alguém na rua e falar, vem aqui em casa. É isso. É muito delicado. E o cara de carreira tá na legislação, tá? Enfim, você tem você tem diferença de entrega, né? Aí você fala da geração. Mas quando você já entendeu que você tem diferença de entrega, para mim é o seguinte, o quanto você está aberto ao diverso. Você está aberto ao diverso? Você sabe dialogar? Quando eu fiz psicologia, eu tinha uma professora de psicanálise que ela falava o seguinte, vocês têm que gostar de ir em festa infantil até enterro com a avó. Por quê? Porque vocês precisam ter repertório com as pessoas. Como é que um psicólogo que não conversa com as pessoas vai conseguir entender o outro? Ou minimamente estar aberto para entender o outro? O líder é a mesma coisa. O líder não pode ter aquela preferência. Ai, mas eu prefiro o Zezinho, porque ele é mais feliz, ele é bem-humorado. E a Maria, ela chega aqui sempre mal-humorada. Cara, não dá para ser líder. Não dá. E aí não tem necessariamente uma diferença de geração. Tem o quanto você, líder, está aberto, porque é diferente de você. Então, você pode ser um cara de 60 anos liderando uma molecada de 21, desde que você esteja aberto para o diverso. Por que um cara de 50 pode ter um filho de 20 e não pode ter um colaborador de 20? É a mesma coisa. Só que porque é filho, dá para aguentar? E o colaborador porque esse colaborador só pensa nas férias, só quer ficar tirando selfie, fazendo reels no meio do trabalho. Ué, seu filho deve fazer igual uma outra pessoa, ó, cara pálida. E foi você que criou. Então, que reclamação é essa que tem? A gente criou essa geração, agora a gente está reclamando dela. Tipo, tem alguma coisa errada. E o contrário é verdadeiro. O cara que é novo tá reclamando do velho, mas o velho foi o cara que te criou. Que distanciamento é esse que tem? Então as pessoas precisam pensar um pouco mais, assim, do tipo, ok, eu sou mais novo e eu trabalho com um cara mais velho, só que eu tenho tio dessa idade, eu tenho pai dessa idade, ou eu tenho avô dessa idade, são pessoas diferentes. Ontem eu dei um exemplo na minha classe que é assim, quando a gente pensa mentoria,
geralmente a gente pensa um cara mais velho, ou que sabe de um assunto, uma pessoa mais jovem, que está começando, que quer... Existe mentoria reversa, que é um cara, tipo um trainee da vida, né? O cara de uma faculdade excelente, ou um cara que entende muito de um assunto, que dá a mentoria para um cara muito mais velho. Então, quando você pensa no tema inovação, o lugar comum de você pensar em inovação não é com uma pessoa de 60 anos. O lugar comum, tá? Pode ser que tenha. O lugar comum é de você pensar inovação com um cara de 30. Aí você faz mentoria reversa. Você põe esse cara que é muito jovem para mentorar esse cara que é muito mais velho em um tema específico, porque nisso eles se complementam. E aí o mais velho, de alguma forma, vai ensinar alguma outra coisa para esse mais jovem. Então, acho que quando você entende que sua equipe é uma equipe e que precisa trabalhar e entender, então eu, Giovana, tenho um potencial, o André tem outro, o André não faz muito bem uma coisa, a Giovana faz muito bem essa coisa que o André. Quando você vai começando a entender que você tem vários perfis e que eles se complementam, e se eles não se complementam, cara pálida, é porque você, líder, não está fazendo eles se complementarem. Ou você está admitindo pessoas que não se complementam. Então, assim, você está contratando só réplicas suas, vai dar ruim. Você vai ficar muito limitado. Então, você tem que contratar uma pessoa que é diferente de você. Que ela vai falar, eu não entendo o que você está falando, eu não concordo. Eu falava para minha equipe assim, ó, vocês podem falar, eu entendo, mas eu não gostei. Que para mim o importante é vocês sempre entenderem. Porque eu não agrado o tempo inteiro. Eu não parto da premissa que eu tenho que agradar, eu parto da premissa que a gente tem que entregar o resultado e vocês têm que entender. Em alguns momentos vocês não vão gostar do que eu vou falar. E aí na minha reunião virou tipo um meme, assim, sabe? Mas eles fizeram a minha carinha, assim, do tipo, não gostei, mas eu entendi. Porque a gente tem que se complementar. E aí, se a gente entende que a gente se complementa, pode ser geração blá, blé, bli, blá, blu, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso realmente é muito interessante, porque a gente vai entendendo como é que funciona esse choque, e você falou muito legal sobre esse choque, né? Essa união de gerações. E eu costumo falar, Giovanni, isso que você falou na questão de analisar a pessoa e a própria diferença de gerações. Eu falo muito para os alunos que a pós-graduação é um tripé que diferencia de outros cursos de graduação, de cursos rápidos, porque a gente se apoia num tripé de onde e hoje eles tiveram um pouco disso aqui, onde eles têm conhecimento, você passou um conteúdo muito forte para eles têm o networking, então é uma pessoa que, obviamente, eles estão numa sala com você, num debate, você vai ver que tem pessoas ali que, de repente, se enquadram um cliente teu, ou um colega, chama outro, já tive colegas que saíram da pós-sócio, colegas que contrataram na pós-sócios, né? E você tem um terceiro pilar muito legal, que é isso que você compartilhou com a gente hoje. Para algumas pessoas na audiência hoje tiveram uma consultoria, né? E a pós-graduação é isso, você está levando pessoas para dentro de sala, que às vezes eu tenho uma dúvida na minha empresa, eu tenho uma dúvida numa demanda, e isso acaba sendo uma consultoria, porque a cada disciplina você tem um especialista fera no assunto que vai te trazer insights para o teu negócio. Você deve perceber muito isso nas suas aulas, que as pessoas perguntam, na minha empresa é assim, meu trabalho é assim, e ali ele acaba ganhando, além de tudo, uma consultoria. Então é muito legal, né, a gente entender por que a gente fala tanto bem da pós, além de, óbvio, estar divulgando, mas porque esse diferencial de você ter contato com profissionais de mercado é fundamental. Em que lugar a gente estaria tendo um papo, né? Na graduação é mais uma aula de cima para baixo, o professor ele joga o conteúdo aqui, a gente está tendo um papo contigo no mercado, né? O Benê aí falou, a Juliana, né? O pessoal, todo mundo compartilhou, e é esse o clima que a gente traz para a sala, né? Acho que eu vi alguém falando, não. E é isso que a gente gostaria de multiplicar. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém? Mais alguém? Estamos aí já às 21h08. A professora Paula quer entrar com a palavra aí, professora? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não está aí, não está aí. Acho que ela está fora ali. Ela está fora. Pessoal, mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Voltou aí, tá vendo?
Professora, quer seguir no encerramento? Imagina, só agradecer, parabenizar a Giovana, você por esse evento lindo. Agradecer a todos também que estavam aqui conosco, alunos, ex-alunos, colegas, professores. É sempre muito bom, né? Trazer assuntos importantes, né, para uma discussão leve. A Giovana trouxe um assunto profundo, né, de uma forma muito leve. Então foi muito prazerosa a nossa noite. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço imensamente o convite. Vocês ficam agradecendo um monte, mas eu que tenho a agradecer. Eu que tenho a agradecer, assim, me sinto muito honrada e acho muito chique ser chamada de professora. Falei para os meus pais, tô me achando, sabe, assim, professora, fazia tempo que eu não via isso. E está nos dando uma aula aí, só temos realmente muito a te agradecer. Turma aí, especialíssima essa turma aí de gestão de negócios que você está, são queridos, queridíssimos aí, todos eles com projetos lindos aí para tocar. Eu acho que vai dar liga aí com você agora, vai alavancar a gestão de pessoas nele lá, e eu vou estar lá na casquinha aprendendo um pouquinho também. Então tá bom, muito obrigada. Pessoal, esse foi mais um evento aí dessa nossa divulgação dos cursos de pós-graduação que nós estamos levando até vocês online, vocês que alguns alunos e alguns que estão fora do ambiente acadêmico, como funciona uma pós-graduação, como é uma pós-graduação. E estamos aí nos últimos dias de inscrições abertas para pós-graduação do Senac Osasco, com inscrições abertas aí para o curso de Gestão Estratégica de Pessoas, para o curso de Marketing Digital E-Commerce, para o curso de Educação Corporativa, pós-graduação no Senac de Osasco. Estão com inscrições abertas nos últimos dias e estamos à disposição. Não quero me inscrever agora, quero pensar um pouquinho, ver lá mais para o final, não tem problema. A gente senta lá, vai tomar um café com a gente no Senac, senta, vamos bater um papo, vamos conversar. Estou vendo uma mãozinha levantada. Só mais uma coisa, André, antes do Benê falar. Claro. Todo mundo que participou hoje do encontro vai ter direito ao certificado também, né? Então, em breve, vocês já podem acessar na área exclusiva, né? Daqui a alguns dias, na área exclusiva, também tem o certificado dessa palestra e também o desconto nos cursos de pós. Então, é mais um benefício, né? Para todo mundo que estava inscrito no evento. Exatamente, o melhor de tudo, desconto, né, Paula? Legal. Benê, você levantou a mão, Benê. Eu só queria aproveitar a oportunidade, já que você falou que está aberto e tal, que eu estou envolvido com uma série de outras coisas, apesar de eu estou aposentado, deixar isso bem claro, eu não sou aposentado. Se eu fosse aposentado, eu estaria em Florianópolis, qualquer praia lá, tá? Porque o melhor lugar que eu vim, embora eu fui para fora do país, mas o melhor lugar para se viver chama-se Brasil. Qual horário que está lá, as aulas vão ser de forma presencial, online, só para me entender isso, porque como eu estou com um monte de demanda, eu ainda, como deixar bem claro, eu estou aposentado, mas eu ainda faço algumas coisas neste país para poder realmente a gente avançar, porque senão a mente começa a ficar muito ociosa, apesar que o ócio também faz parte da vida. Vem estudar com a gente, Paula, quer falar aí dos horários? A professora Paula, que é a nossa guardiã aí das leis, conhece tudo de Senac. Até parece, né, gente? Os advogados, juízes, embargadores, promotores são os guardiões, e não são, entendeu? Trabalho com muitas pessoas que têm muito DR, mas... Professora Paula é a nossa guardiã dos livros da lei aqui, ela que sabe tudo de Senac. O curso de Gestão Estratégica de Pessoas, Benê, ele vai ocorrer aos sábados, das 9 às 17 horas, todo sábado, presencialmente. Mas o curso ele é composto também por uma porcentagem de aulas e atividades remotas. Então, uma média de 30%, 40% do curso são compostos por encontros remotos. O curso de Marketing Digital e E-Commerce, que também estão com inscrições abertas, são às terças e quintas, das 19 às 22h40, né, que normalmente são os nossos horários do noturno. Aí só está aguardando a sua inscrição, só está aguardando a sua matrícula. É você e de quem ainda não é da turma aí. 20%, a turma linda tá aí. 20% na atual conjuntura é pouco, só obrigado. Mas se você for da área do comerciário aí, ou for cônjuge, parente de alguém da área do comerciário, é 50%. E vamos que vamos estudar no Senac. Então eu vou falar com o presidente da União Geral da UGT, que é o Ricardo Patá, para ele poder liberar. Será bem-vindo.
E, gente, foi assim mais um evento aí do Senac Osasco, pós-graduação 2022, segundo semestre. Queremos agradecer a presença de todos e da professora Giovana. E seguimos aí. Turmas, temos aulas aí. Segunda-feira estamos juntos com a professora Giovana, estarei lá junto com vocês. A quem esteve aí, professor Luciano, docentes, pessoal que opinou aí. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Ficamos por aqui. Aniversariante da noite, André. Quem? Luciano. Luciano, aniversário da noite. Eu chamei ele umas 3 vezes aqui, ele não falou. Nosso colega professor Luciano Vicente Moraes, aí, um dos maiores exemplos de empreendedor que eu conheço hoje. Aí, também um cara que eu sou fã demais. Grande líder. Mas hoje ele tá ali só no mudo. Hoje ele não quer falar, não. Deixa ele. Comer o bolo dele. Tá na festa, tá na festa. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Até um próximo evento. Em breve teremos mais eventos aí para você conhecer um pouco mais do que acontece na pós-graduação do Senac. Forte abraço a todos.